sempre há tempo de modificar, sempre há tempo de transformar os nossos padrões morais, sempre há tempo de propor para nós mesmos uma mudança significativa. Maria de Magdala, como todos nós sabemos, era uma figura muito conhecida da época de Jesus, tida como uma prostituta que fazia do seu corpo físico um instrumento de seu trabalho. Maria ainda precisava se manter com as coisas materiais sobre a terra. Porém, Maria não conhecia as belezas da vida espiritual. Encontrava-se em grande depressão, encontrava-se obsidiada por espíritos que para com ela tinham muitas questões a serem resolvidas. Maria era uma figura influente na sociedade. Assim, conhecendo muitas pessoas, imaginemos como Maria de Magdala tinha, junto a ela, uma questão de influência e de poder, uma questão de perigo eminente, porque sabendo de todas as coisas que aconteciam naqueles locais, porque quando esses homens iam à sua casa para estarem com aquelas meninas que com ela trabalhavam, eles acabavam contando muito da sua vida. E nesse contar muito da sua vida, acabavam revelando segredos, conchavos e jogos de interesses perigosos para a manutenção da vida dessas meninas e da própria Maria. Nesses momentos onde a festa externa, onde música, onde a boa comida, onde os melhores perfumes envolviam o ambiente, Maria, dentro dela, dentro do seu ambiente interno, percebia que aquela festa exterior, aquele barulho exterior, não preenchia aquilo que ela trazia de mais sublime, a sua vida espiritual. Maria de Magdala é um ser, é um personagem da nossa história, da história do povo na época de Jesus, que nos faz pensar em algo muito interessante. Quando Jesus deixa o corpo físico e se retira para o mundo espiritual novamente, a nossa pátria de origem, muitos chegam a questionar: por que Jesus, ao invés de aparecer primeiramente a sua mãe, ou aqueles 12 que andavam com ele, Jesus aparece a Maria de Magdala, reconhecida pecadora daquela época? Esses fatos significativos do Evangelho trazem para nós ensinos profundos, que precisam ser olhados e analisados com a beleza que só o Evangelho nos traz. Esses porquês são as respostas para a nossa vida. Quando questionamos o Evangelho, por que isso e não aquilo, precisamos parar um pouco, fazer silêncio para ouvir as respostas. São profundas lições que o Mestre nos deixou. São profundas lições de retomada da vida real que o Mestre nos deixou. Somos compelidos a indagar. Somos compelidos a perguntar ao Evangelho, porque só assim vamos aprender. E Maria de Magdala estava nesse momento de pergunta. Pergunta a si mesmo se valia a pena a vida que vinha levando, a vida que tinha construído a partir de um momento de sua trajetória, perante tudo que ela não sentia. O não sentir é não viver. Maria estava numa vida física, mas sem a vida real. E aí a gente percebe, lá no Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel vem trazer para a gente
que Maria era um desses vultos do Evangelho, da Boa Nova, que mais se transformou, que mais precisou se esforçar, que mais precisou fazer largar o que ela tinha para buscar algo novo. Nós sabemos que essa caminhada, esse esforço de mudança, muitas vezes é dolorido, muitas vezes é incerto, muitas vezes nos traz dúvidas. Por isso que muitos de nós não se dedicam a essa transformação. Por medo de sentir a dor, por medo de ter que se esforçar mais do que ele acredita poder, ele não começa essa transformação. Emmanuel diz pra gente que tantos outros personagens fizeram essa transformação. Mas Maria de Magdala tinha algo impressionante que precisava ser extirpado. A espiritualidade nos diz que existem provas dificílimas: a beleza, a riqueza e o poder, a influência. E Maria de Magdala estava localizada nessas 3 provas em uma mesma encarnação. Muito bela, desde cedo já começa a ser assediada na sua cidade de origem. Maria não era natural de Magdala. Ela era de uma outra cidade, que nós vamos falar um pouquinho à frente, e desde cedo começa a ser ali assediada. Por este motivo, Maria tem que deixar a sua cidade pequena e ir para Magdala, que apesar de também ser pequena na época, era uma cidade onde tinha mais influências, pessoas ficavam ali por menos tempo, era uma cidade de passagem. Então, na cabeça de Maria, essa seria a possibilidade dela não ser tão apontada ou julgada, se ela fosse para Magdala, saísse da sua cidadezinha e fosse para Magdala. Então, quando ela se retira da sua cidade sozinha e vai para Magdala, já com aquele apontamento pela sociedade, já sendo apontada pela sociedade como uma pecadora, ela não se vê em outra possibilidade do que aproveitar essa influência que a cidade tinha, esse dinheiro que rodava ali, essas pessoas que passavam por ali e se entrega à prostituição. Realmente essa era uma realidade de Maria, mas não era a sua natureza. Maria era uma menina simples de uma cidade pequena. E foi quando ela encontra o Cristo, e é interessante porque nessa busca, nessa pergunta, nesse movimento interno, Maria começa a ouvir das suas funcionárias que existia um homem que não julgava os nossos erros, que procurava nos mostrar caminhos melhores, que procurava, através da sua doutrina, através dos seus seguidores, um novo código moral para transformar a nossa vida, para nos encaminhar ao bem. Foi a partir dessas primeiras escutas de Maria, porque as suas funcionárias percebiam que ela já não dormia mais à noite, que ela sofria de tormentos e alucinações pelas obsessões que Maria passava. Por isso, no Evangelho, a gente encontra momentos onde é dito: Maria, aquela que Jesus expulsou os 7 demônios. Realmente, Maria estava num processo obsessivo. Esse processo obsessivo não a deixava dormir. A enfermidade começava a chegar porque noites sem dormir, em movimentos externos festivos, intensos, fazia com que Maria se definhasse cada vez mais, tanto na parte moral quanto na parte física. Cansada, querendo algo novo, Maria resolve procurar o Cristo, resolve ir atrás do Cristo, confiando na fala de suas amigas e funcionárias. Maria vai procurar Jesus numa noite já escura. Ouve-se uma barca, como diz o livro Boa Nova, no capítulo 20, o capítulo que o título é Maria de Magdala. Vê-se uma barca
correndo pelo lago de Genezaré. Ali, naquela margem tranquila, naquelas águas tranquilas daquela noite, Maria repensava como seria chegar até Jesus, falar das suas necessidades, dos seus problemas, das suas ansiedades, falar com Cristo dos seus erros, como seria isso? Maria ainda trazia dentro do seu coração uma outra questão que ela precisaria resolver. Nos diz Humberto de Campos, no Boa Nova, capítulo 20, que Maria regressava à sua terra natal. Regressava aonde ela vivia antes de abraçar a sua função em Magdala. Deve ter sido um momento de muita apreensão. Deve ter sido um momento de muita dor, de muita incerteza, de dúvida, de querer desistir. Mas Maria sabia que a partir do momento que ela tinha decidido essa mudança, uma força interna, o relembrar aquela antiga Maria dos tempos de Cafarnaum, o saber que não estaria só, fez com que ela mantivesse a sua ida para Cafarnaum. Quando ela adentra, Jesus estava na casa de Pedro. Quando ela passa pelos umbrais da porta, pelos batentes da porta, ela encontra a figura de Pedro que a olha com desconfiança. Maria era conhecida em toda a região. Pedro ainda não era um homem reformado. Ainda não era um homem transformado pela vivência. Ele já conhecia o Evangelho do Cristo, mas ainda não tinha vivido o Evangelho do Cristo. Por isso, ele ainda desconfiava daqueles que se aproximavam de Jesus, porque ele também trazia dentro dele muitas dúvidas. Então, esse olhar de Pedro, inquirindo Maria de Magdala, apesar da gente pensar assim, é um julgamento, era um julgamento de um homem também que buscava a sua transformação. Era um julgamento de um homem que neste momento também julgava a si mesmo. É aquelas nossas questões pessoais e íntimas que a gente precisa se resolver. É no exemplo do outro, no olhar do outro, que a gente repensa a nossa própria existência. Então, Simão ali realmente estava com um olhar de julgamento para Maria de Magdala, mas também com um olhar de julgamento para si mesmo. Uma reavaliação dos seus sentimentos. Para Simão, esse foi um momento importantíssimo, porque a partir daquele momento ele começa a tentar olhar os irmãos com menor julgamento. Sabemos que a trajetória dele ainda vai ter muitas quedas e levantar. Mas ali ele já começa a fazer sua reavaliação. Maria de Magdala já proporciona isso a Simão Pedro. E quando ela chega perto de Jesus e diz a Jesus o quanto ela estava errada, o quanto ela precisava e sentia em si que precisava mudar, ela pedia ao Cristo: me dê forças, me dê vontade, me mostre um novo caminho. E Jesus acolhendo e realmente sem nenhum julgamento, como a gente sabe que Jesus faz conosco o tempo todo, acolhe Maria e com ela começa a conversar. Com ela começa a falar sobre essa nova vivência. Com ela começa a mostrar novos caminhos, novas possibilidades. É como se naquele momento Maria recebesse uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova encarnação. É como se naquele momento Jesus dissesse para ela: começa de novo. Assim como fez com Lázaro, quando o convida a sair do sepulcro, é um convite a começar uma nova vida. É convite a começar uma nova trajetória. Esse momento que Maria de Magdala se ajoelha aos pés do Cristo e conversa com ele ele a convida para uma nova trajetória. Algo já dentro de Maria falava forte dentro dela. Algo já falava
já gritava dentro dela, só faltava esse estender de mão. Só faltava esse convite mais forte, mais direto, que ela não deixou escapar. Ela abraçou esse convite, ela aceitou essa mão estendida do Cristo e começando a narrar a sua vida, começando a narrar sua trajetória, não que o Cristo não conhecesse, porque o Cristo nos conhece a todos, mas quando a gente fala, a gente também repensa. Quando a gente fala, a gente diz para nós também o quanto a gente quer. A gente automaticamente também fala: eu estou ouvindo de mim que vou começar novamente. É aquele cair em si, né? Lá no Fonte Viva, no capítulo 88, fala para nós do cair em si, e lá diz que Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e renunciação. Então, quando ela recebe do Cristo esse novo padrão, ela percebe que aquilo que ela trazia dentro dela combina com esse novo padrão que Jesus propõe. Então, quando a gente pensa assim, por que Jesus aparece a Maria de Magdala? Porque Maria de Magdala, quando recebe esse novo padrão, ela transforma a sua vida imediatamente. Lembramos que depois desse encontro na casa de Pedro, na cidade de sua origem, que ela teve que passar por todas essas questões e rever a sua vida, acontece em Naim, na cidade de Naim, um grande banquete. Simão fariseu, ele tinha um costume interessante. Todos aqueles que estavam mais eminentes na sociedade, pelo motivo que fosse, não precisava somente ser na política ou na economia, o motivo que fosse, Simão fariseu costumava convidar para sua casa e dar um banquete com portas e janelas abertas para que toda a sociedade visse. E nesse banquete ele convida Jesus, nesse dia ele convida Jesus. Deixa as portas e janelas abertas e diz: olha, quem está na minha casa é Jesus o Nazareno. E ali Jesus chega e, como não era de coração o convite, e sim por interesse, e sim para que todos ficassem sabendo o quanto ele era influente sobre todas as áreas da sociedade, ele não faz o que todos faziam na época ao receber um convidado. Quando se recebia um convidado, o judeu tinha o costume de ungir a cabeça, de lavar os pés com água fresca, porque ele vinha de uma viagem, as viagens eram a pé. Era um momento que falava assim: olha, eu estou feliz que você está na minha casa, eu vou aliviar os seus cansaços, eu vou aliviar as dores do seu pé. Você vai entrar aqui, vai se sentir à vontade, fica à vontade na minha casa. Era um ritual de recepção nos lares. E além de ungir a cabeça, de lavar os pés, o convidado era recebido pelo dono da casa com beijos na face, para mostrar: olha, eu te reconheço como um grande convidado. Você é muito bem-vindo aqui. Você é meu irmão. Pode entrar e fica à vontade, a casa é nossa. Eram esses 3 ritos de recepção que existiam. Simão fariseu não fazia de coração a recepção de Jesus. Por isso ele não fez nada disso. Simplesmente Jesus entrou com seus amigos apóstolos, sentou-se à mesa, né? E a gente sabe que o sentar, quando era um banquete, era aquele que ficava deitado. Então ele deitou com os pés para o lado de fora e recostado à mesa. Quando se ouve um grande barulho, um grande burburinho, muitas pessoas falando, outras pessoas já meio que gritando, e adentra essa casa uma mulher.
E por que essa mulher passou se, sendo uma pessoa tão influente, deveria ter alguns seguranças na porta? Ela passa porque justamente era Maria de Magdala, que toda a sociedade conhecia. Com certeza, aquelas pessoas que estavam ali para a segurança não sabiam o que fazer. Se nós vamos segurar Maria de Magdala, ela tem tantas informações sobre nós vamos deixar Maria de Magdala passar e sei lá o que ela vai fazer nesse jantar, como ela vai deixar o nosso Senhor, né? O nosso Senhor, o dono da casa, tá, gente? Como vai deixar o Senhor da casa? Que situação que ela vai causar aqui? Mas na dúvida, deixaram Maria passar. E ela vai até Jesus, ajoelha seus pés, lava os seus pés com lágrimas, seca com os cabelos e ainda passa um nardo, um perfume dos mais caros que servia para ungir os pés de Jesus. Aí a gente percebe que aquilo que Simão Fariseu devia ter feito pelos costumes da época, quem faz é Maria de Magdala, que nem era a dona daquela casa. Mas por que ela faz isso? Porque para ela, daquele momento, Jesus entrava na sua casa mental. Jesus entrava na sua casa íntima do coração. Jesus estava sendo recebido dentro de Maria de Magdala. Ali foi a recepção real de Maria de Magdala a Jesus. Por que ela faz esses três ritos? Porque era o costume da recepção. Ela recebe mesmo Jesus no seu íntimo, na sua vida. Maria de Magdala esteve em toda a passagem de Jesus na terra, até na crucificação e até na ressurreição. Na ressurreição é a ela que Jesus aparece primeiro. E por que disso? Porque Maria de Magdala conservou em si o pensamento elevado, conservou em si as esperanças nas promessas do Cristo. O Cristo havia falado muitas vezes que seria crucificado e ressuscitaria em 3 dias. Falava isso para todas as pessoas, para os apóstolos, para os discípulos, para os seus familiares, para aqueles que eu encontrava algumas vezes. Falava isso para todos. Maria de Magdala guardou esse ensino. E por isso ela ia ao túmulo, limpar o corpo de Jesus, porque para os judeus haveria a ressurreição. E para eles, ressurreição era no mesmo corpo. Então, ela acreditando muito nessa promessa de Jesus, ela deixava de lado o medo de ser perseguida, né? Porque depois que Jesus é crucificado, eles ficam com medo das perseguições que estavam muito intensas a qualquer seguidor do Cristo. Ela deixava o medo de ser perseguida e ser humilhada e ser presa e ser supliciada e ir até o túmulo para fazer a limpeza do corpo de Jesus. Quando ela chega lá, ela percebe que o corpo não está mais no sepulcro. E ela se assenta naquele jardim e chora. E aparece alguém que diz para ela para não chorar, que eu vivo. Então, ele aparece a Maria de Magdala porque em nenhum momento ela deixou que esses pensamentos ruins, ela deixou que a incerteza que estava do lado de fora novamente entrasse nesse mundo íntimo onde Jesus já habitava. Esse manter o pensamento elevado, esse manter a certeza nas promessas do Cristo, esse acreditar nos seus ensinos profundamente, fez com que ela mantivesse seu padrão vibratório elevado, os seus pensamentos elevados e conseguisse ver Jesus. Jesus estava ali, Maria de Magdala estava com outras pessoas. As outras pessoas não viram, porque Maria estava realmente disposta e preparada para ver o Cristo. Quando ela volta e Jesus diz, vá e diga aos outros que vivo. Quando ela volta e diz aos outros,
Maria, mãe de Jesus, segura suas mãos e diz: conta, minha filha. Maria nunca duvidou que Jesus apareceria ou nunca duvidou das suas promessas. E quando Maria de Magdala diz que viu Jesus, ela fala: conta, minha filha. Ou seja, ela fica feliz que ele tenha aparecido a Maria de Magdala, porque ela conhecia o esforço, a trajetória que Maria fez para conseguir estar no meio daquelas pessoas, para conseguir sair da vida que tinha e hoje ser uma seguidora de Jesus profundamente. E Maria conta, os homens vão ao sepulcro confirmar, mas Maria e Maria de Magdala ficam unidas, com mãos unidas, pensando em Jesus. Então, essa certeza de Maria e esse receber Jesus dentro da sua casa interna fez com que ela fosse capaz de ver e ouvir o Cristo, de falar com Cristo depois que ele deixa o corpo físico. E tem uma fala interessante que justifica muito esse aparecer e falar de Jesus com ela no Boa Nova, que é muito significativa para os nossos dias. E a gente precisa pensar muito nela. Jesus diz a Maria assim, primeiro que Maria fala, não posso ser mãe, e Jesus fala para ela, mas quem é mais mãe? Aquela que é mãe da sua própria carne ou aquela que acolhe os filhos das outras? A gente não tem um parâmetro. Mãe é aquele que acolhe, seja da sua própria carne, seja da carne das outras. É aquele que vira mãe de um amigo, é aquele que vira mãe de um trabalhador da casa espírita, é aquele que vira mãe de uma proposta de trabalho, é aquele que abraça e faz de tudo para que o melhor aconteça. Ser mãe é estar entregue a todos aqueles que chegam e querer o bem daqueles que chegam. Então, quando Jesus fala para ela do ser mãe, ela fala, eu não posso, ele mostra para ela a grande missão que ela teria de acolher aqueles filhos do Calvário, aqueles que não estiveram com Jesus, mas que chegariam de todas as partes. Uma outra fala de Jesus para ela, que é muito significativa, que também é para o nosso entendimento e para a nossa prática, ele diz assim para ela, apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo as mensagens de Deus. Apenas os que tombaram. Quando a gente está naquele momento assim, eu já não tenho mais forças, é o momento de fazer silêncio e de ouvir a voz do Cristo. Foi o que Maria fez depois daquele encontro com Jesus em toda a sua trajetória. Por isso, no sepulcro, ela ouve a voz do Cristo. Porque ela já tinha caído tantas vezes e caído tão profundo que o silêncio externo se fez necessário. O silêncio interno se fez grandioso para que ela pudesse ouvir. Quando o silêncio interno se faz grandioso, o silêncio externo se constrói. São aquelas atribulações que não mais vão te afetar. Você vai conseguir passar por elas, resolvendo cada uma delas, mas sem se desesperar. Maria de Magdala, que recebe essa missão de Jesus, cumpre junto a todos aqueles que chegam. E no final da sua vida, ela percebe a lepra chegando até ela. E assim nós temos essa grande figura, Maria de Magdala, junto a nós. Agradeço muito vocês, que sirva de exemplo para a nossa caminhada. Muito obrigada a todos, que assim seja.